Queridos irmãos, queridas irmãs, então esse vídeo é de número 86. Hoje nós estamos com vontade de gravar mesmo, mas o assunto, ele nos prende de uma tal forma que nós não podemos perder o sentido da matéria. Para outro dia, depois, às vezes acontece de perder algumas, né? Então, é preferir ficar uns minutos a mais. A gente é determinado nesse sentido. Então, olha só para você ver aqui a profundidade aqui agora que nós encontramos. Porque nós vamos ler só para você prestar atenção nesse sentido, todo respeito. 27. Porque chama ele Consolador ao novo Messias. Este nome significativo e sem ambiguidade encerra toda uma revelação. Então você conseguiu entender aqui agora que esse nome significativo e sem ambiguidade encerra toda uma revelação. Encerra toda uma revelação. Uma revelação. Ele não encerra as três revelações. Ele encerra uma revelação. Porque, na verdade, não houve três revelações. Vixe, mas eu vou ser tão apedrejado por isso. Tô nem aí. Deixa as coisas acontecer. Na verdade, não houve três revelações. Se respeita e se considera três, mas por falta de entendimento, por falta de decifração. Até hoje, as parábolas não são indecifráveis. As três revelações também ainda são indecifráveis, por falta de raciocínio. Por quê? E sem ambiguidade. Encerra toda uma revelação. Uma. Por que uma? Por que o sentido uma? Porque o princípio é um só. Tudo que se trataria na primeira, trataria na segunda, como tratou na segunda, na terceira, e como se tratou na quarta, através de Chico Xavier, em questão de esmiuçamento da mesma, facilitando a compreensão entre todos. Então, por isso que o objetivo é um só, o princípio é um só. Então, mas continua Kardec. Assim, ele previa que os homens teriam necessidade de consolações, o que implica a insuficiência daquelas que eles achariam na crença que iam fundar. Então as crenças iam achar muita dificuldade, né? Talvez nunca o Cristo fosse tão claro, tão explícito, como nestas últimas palavras, às quais poucas pessoas deram atenção bastante, provavelmente porque evitaram esclarecê-las e aprofundar-lhes o sentido profético. Você entendeu agora isso aqui, ó? Porque, vou voltar aqui. Tão explícito como nestas últimas palavras, as quais, poucas pessoas deram atenção, provavelmente porque evitaram esclarecê-las e aprofundar-lhes o sentido profético. O que significa isso aqui?
voltando ao princípio da questão de número 27. Nós não acabamos de esmiuçar aqui, desde os vídeos anteriores, nós não estamos tentando esmiuçar, explicar a respeito, não vamos dizer assim, da queda de Moisés, não. Mas o fato dele ter distorcido as leis, dele ter deturpado as leis. Você conseguiu entender quando dissemos aqui que Jesus sempre esteve rodeado por traidores, inimigos? Você consegue entender quando está relacionado aqui o final aqui, ó, profético. Você consegue entender ou relembrar quando dissemos que foi confiado, simbolicamente, só para a gente entender, de 1 a 10 a Moisés, e Moisés, ele não conseguiu esclarecer de 1 a 10 nem 0,5%, nem 1% ele conseguiu. Porque ele se perdeu. Mas não é porque ele se perdeu que ele deixou de ter valor. Não. Isso é com todo respeito. Isso é um estudo, gente. Tá aqui. As pessoas não enxergam porque não quer. Não é? Aí, tudo foi transferido para o ombro de nosso Senhor Jesus Cristo. Jesus, dos 10, esse número é simbólico, você sabe disso. Dos 10, Jesus conseguiu cumprir 5, mas usando-se por parábolas, porque sabia que as pessoas não compreendiam, deixando 5 para a posteridade. Mas nós sabemos que Jesus é a base. Nós sabemos que Jesus é a pedra fundamental. Que tudo se respalda-se nele. Sem Jesus, não haveria meios de se fundamentar em nada. Jesus é a base. Tá. Mas Jesus deixou 5 para Kardec. Kardec com 10. Kardec, você observa que nós já esclarecemos o trabalho de Kardec com relação aos 10. Ele conseguiu cumprir os 10. Foi conferido a Chico Xavier e a Emmanuel também 10. E eles trabalharam no Cristianismo Redivivo, os dois juntos, na divulgação do Cristianismo Redivivo, na divulgação do Cristianismo Redivivo, 100 anos, os dois. Depois você faz as contas, porque você vai ver. Os dois conseguiram trabalhar durante 100 anos no Cristianismo Redivivo. Os dois, Chico e Emmanuel. Então, o que acontece? Só que, ao mesmo tempo que existiu 3 revelações, Moisés, Cristo e Kardec, também passou a existir na nossa programação aqui, no nosso esmiuçamento, porque a grandeza de Chico é indiscutível. Só o Chico mesmo para fazer o que fez, e nós reconhecemos isso em matéria de revelação. Mas você entendeu você consegue entender com todo respeito, que essas 3 revelações, mais essa uma do Chico, que se torna 4, todas as 4 se tornam uma. Porque o princípio é um só. As leis é uma só. O desejo, um só. Porque tudo que o primeiro veio fazer, é o que o segundo veio fazer, é o que o terceiro veio fazer, é o que o quarto veio fazer. Então, as 4
É a mesma lei. Então, por exemplo, vamos explicar por aqui, só assim, ó. Moisés teria que explicado para os hebreus a lei do amor, amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como si mesmo. Amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Perdoai, amai, tolerai, aceitai com resignação, com humildade. Não fez isso. Lá vem Jesus, lei do amor. Perdoai, amai, resignai, aceitai, com resignação, com paciência, Só que a incompreensão da humanidade também levou Jesus a falar por parábolas e deixar para a posteridade a codificação. Vem a codificação, e a codificação não só esclareceu todo o significado, amai uns aos outros como eu vos amei, amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a si mesmo, como também perdoai, que é bom para você e tal, e tudo mais. Perdão. Como também a doutrina dos espíritos, o espiritismo veio nos revelar aquilo que, por mais de natural, sempre existiu no nosso processo evolutivo, que a existência do mundo espiritual e a comunicabilidade com o mundo espiritual e a imortalidade da alma, a reencarnação, a encarnação, a lei de causa e efeito, a lei de ação e reação, mundo de expiação e de provas e muito mais. O Espiritismo veio nos esclarecer. Pode ter certeza que Jesus podia ter dito isso tudo há 2000 anos atrás, mas devido à nossa inferioridade, Jesus teve que abortar isso. Porque Jesus conviveu com a imortalidade da alma, com a pluralidade das existências, com a comunicabilidade com o mundo espiritual. Ora, que isso? Jesus entendia, com todo respeito, Jesus entendia desse processo muito mais que Kardec. Que isso? Você acha que não estou desfazendo de Kardec, não, gente. É a realidade no estudo. Jesus não ia entender de comunicabilidade com o mundo espiritual. Ele que é o chefe, ele que é o guia, o modelo qual nós devemos seguir, gente. Eu pareço um doido, né? Bota doido nisso. Então, Jesus é que tinha realmente conhecimento da comunicabilidade com o mundo espiritual. Jesus é que tinha conhecimento realmente da imortalidade da alma. Jesus não necessitava de espírito nenhum dizer a ele, de revelar a ele o mundo espiritual. Porque Jesus conhecia. Ele não precisava interrogar. Jesus não precisava perguntar a nenhum espírito que é Deus. Porque ele sabia. Deus é a inteligência suprema, a causa primeira de todas as coisas. Isso nunca foi novidade para Jesus, porque Jesus sabia disso. Tudo bem. Você vai entender onde que eu quero chegar agora. Moisés também sabia. Sabe por quê? Porque Moisés, ele lidou com uma pleia de espíritos naquela época, mas foi um alvoroço de espírito tão grande naquela época de Moisés, que Moisés se viu obrigado, entre aspas, a proibir a comunicabilidade do mundo espiritual com o mundo físico. Mas isso não adiantou nada, né? Não é o Moisés que vai mandar, né? O telefone toca de lá para cá, não é daqui para lá. Então Moisés, se Moisés quisesse fazer o trabalho
que Hipólite fez, ele podia fazer. Só que ele desvirtuou o caminho. Ele desvirtuou as leis. Então, a partir do momento que a pessoa desvirtua, ele perde a direção. Então, ele é mantido naquele posto ali, porque, de certa forma, ele ainda prestava, ele ainda era útil, devido à época. Agora, outra coisa, mudando-se para Chico Xavier. Chico Xavier não conhecia, Chico Xavier e Emmanuel não conheciam a comunicabilidade com o mundo espiritual, gente. A pluralidade das existências, a imortalidade da alma. Chico Xavier não tinha o conhecimento da erraticidade do mundo invisível, das colônias e de tudo mais. Por mais que a gente entende que cada um tem a sua especificação, ou melhor, a sua especialização, mas tudo resume-se numa só lei: amor. Tudo isso que nós falamos para chegar no final aqui e dizer: o resumo chama-se o amor. Aí vem Kardec dizendo assim, ó, às quais poucas pessoas deram atenção bastante, provavelmente porque evitaram esclarecê-las e aprofundar-lhes o sentido profético. Você entendeu isso aqui? Você entendeu isso? Tudo que nós acabamos de relatar com relação a Moisés, Jesus, Kardec e Chico, esmiuçando tudo isso aí, poucas pessoas, tudo que nós acabamos de dizer agora, gente, Moisés está dizendo, Kardec está dizendo aqui, ó, tudo que nós acabamos de dizer aqui agora, poucas pessoas deram atenção bastante no que nós acabamos de dizer. Provavelmente porque evitaram esclarecê-las, porque é preciso ter bagagem para falar o que nós falamos aqui. E toda honra e toda glória a Deus e a Jesus. É o professor Eurípides Ivó que está aqui presente. Eu nada, eu sou um zero à esquerda. Esse trabalho nosso é brincadeira. Então, ó, poucas pessoas, vamos dizer assim, ó, Kardec dizendo assim, ó, poucas pessoas deram atenção bastante, provavelmente porque evitaram esclarecê-las e aprofundar-lhes o sentido profético. Tudo que nós acabamos de dizer. Muitos sempre evitaram tratar dessas questões. Uns por egoísmo, outros por falta de conhecimento, outros por medo de estarem cometendo algum erro, falando alguma besteira, e outros por medo de ser excomungado. Ai, Jesus amado. Então, vó, só fica esperto, hein? Se eu gritar, vó, tô queimando, só me puxa. Então você observa o quanto é bom estudar, quanta coisa a gente fica sabendo, a gente, né? Nós nos evangelizamos. Quando que imaginaríamos isso? E olha que não dissemos tudo. Nós não tivemos tempo de dizer tudo, até porque tudo é impossível. Tudo é impossível.
Mas aquilo que nos foi conferido, né? Eu confesso a você que eu fiz o possível e o impossível para poder ser assim o mais objetivo, o mais claro possível. Da minha forma, buscando um meio aqui, buscando a história ali, sabe esse contorno filosófico, psicológico, você entendeu? Esse esse contorno profético, você entendeu? A gente tem que ter esse jogo de cintura para poder transmitir um assunto tão profundo igual a esse, né? Deixa eu olhar o horário, a hora, meia-noite e 25, mas eu não vou parar ainda não, né? Nós vamos encerrar agora, 21 minutos e 12 segundos, para nós voltar em mais um vídeo.